Salve, meus amigos, seja muito bem-vindo ao Resenha Cristã. A nossa ideia aqui é sempre falar de um dos aspectos da realidade, mais à luz da cosmovisão cristã, mas de uma maneira mais informal, descontraída, se possível. E antes de nós passarmos para o nosso convidado, só gostaria de falar para você se inscrever no canal da nossa igreja, assim você fica atualizado dos próximos bate-papos aqui e também das mensagens dominicais. Você pode ser edificado e acompanhar as mensagens a cada domingo. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de passar aqui para o nosso convidado, Pastor Jonatas Toledo. É isso aí, pessoal. Um prazer estar aqui com o Pastor Levi, meu pastor preferido. Não sou tão articulado como ele, mas vamos tentar aí responder algumas questões sobre o tema que vai ser pautado aqui hoje. Eu trouxe até uma colinha aqui para não me perder no assunto aqui. E vamos embora. O pastor, antes da gente entrar no assunto, fala um pouquinho sobre você, a formação, família, apresenta para o pessoal aí. Beleza, sou pastor já há 15 anos, né? Fui ordenado em 2010 pela Igreja Videira. Fiz faculdade na Faculdade Curios, né? Me formei lá como teólogo. Sou casado com a Dayana, tenho 2 filhas, a Analice e também a Ariela, e estou aqui já com o pastor Levi na Igreja Cristã Reformada Raízes há 4 anos. 4 anos aí a gente esteve orando aí um tempo. Saí, tinha me desvinculado da Igreja Videira, fiquei por um tempo sozinho. A gente formou um grupo ali com alguns irmãos, ficamos ali cerca de 4 ou 5 anos juntos, e depois desse tempo a gente se aproximou, né? Estivemos orando aí e sentimos o coração da parte de Deus de estar junto aqui como igreja, de ficar uma igreja sólida, uma igreja coerente e fazer alguma diferença aqui nessa cidade. Amém. O nosso assunto aqui, o nosso bate-papo rápido, é sobre um dos temas que todo mundo fala sobre ele, mas na verdade eu acho que falta atenção a ele, foco. Eu acho que ele é um tema muito deturpado, banalizado, relativizado, justamente porque as pessoas pensam que já entendem bastante sobre esse assunto, que é a eclesiologia, o assunto sobre a igreja, né? A natureza da igreja, o que é a igreja afinal de contas, né? Existem tantas propostas hoje diferentes umas das outras, até contraditórias, então eu acho que é necessário colocar esse tema em pauta, e esse é o nosso foco aqui nesse bate-papo. Então, para começar, pastor Jonas, assim, tenta definir para o pessoal de uma maneira simples o que é a igreja, afinal de contas. Bom, de forma simples, é a vida em comunidade, né? De forma simples. Essa pergunta me foi feita há alguns meses atrás aí também, uma pessoa querida aqui da igreja, também queria saber a minha opinião sobre o que é ser igreja para mim, né? É logo que ao longo do meu ministério aí, desses 15 anos aí que eu venho pastoreando, a minha visão sobre igreja também foi amadurecendo, né? Então, para mim, antes o que era ser igreja era uma determinada característica. Hoje, para mim, é completamente diferente. Então, quando a gente está falando de ser igreja, pelo menos na minha visão, e isso a teologia reformada, do qual eu abracei alguns anos atrás, ela me norteou nessas mudanças, é mais do que você frequentar um culto, né? É mais do que você ser pertencente a uma denominação, ainda que isso faça parte, a gente vai discorrer isso no decorrer da conversa, né? Mas ser igreja é exatamente ser o corpo de Cristo vivo na terra. Então é carregar essa presença de Jesus, ser essa imagem do Cristo em todas as áreas que compõem a nossa vida, ser um exemplo de Cristo, viver em aliança. E isso não está relacionado somente ao culto de domingo, né? Viver junto com os irmãos e expressar essa unidade perfeita, esse amor, esse serviço mútuo, essa missão dentro do mundo. Então, Cristo ele está
no centro dessa relação, e à medida que eu me aproximo de Cristo, eu também me aproximo dos irmãos. Então não tem nada a ver com gosto, não tem nada a ver com modelo de igreja, não tem nada a ver com tradição. De fato, ser igreja é um caminhar junto, e isso em alguns momentos vai doer, né? Vai exigir de nós abrir mão de preferências, de gosto, mas o amor de Cristo, ele fala mais alto do que tudo isso e nos permite andar como igreja. Então não é um lugar onde eu vou, mas é a quem eu estou conectado nessa caminhada, sendo redimido a cada dia em comunidade. E como nós falamos aqui no começo, a ideia do bate-papo é cada área da vida ser enxergada, vista à luz de uma cosmovisão cristã. Né? E aí o pastor Jonas, na resposta dele, falou, na primeira coisa, somos o corpo de Cristo, que é uma das figuras que aparece sobre a igreja, uma das mais ricas, inclusive, porque fala dessa diversidade e unidade, a necessidade de estar ligado ao cabeça também. E aí isso me remete assim, a gente pensar a igreja, porque por mais que nós vamos mudando a nossa visão sobre a igreja, e eu também faço parte disso, bebi em algumas fontes no passado, fui amadurecendo a visão de igreja, mas na verdade esse amadurecimento tem a ver com uma aproximação e uma adequação ao modelo bíblico, né? O que a Bíblia apresenta, que talvez seja esse um dos pontos hoje. Tem muita visão sobre igreja que tenta acomodar a cultura secular, mas o nosso chamado é ter uma visão de igreja a partir do que Cristo fala, até porque Ele estabeleceu. Então, dito isso, seria importante talvez a gente entrar no que Jesus fala sobre a igreja, né? Talvez um dos textos clássicos seja Mateus 16, onde tem aquela confissão de Pedro e onde aparece a expressão eclésia pela primeira vez no Novo Testamento. E aí, a partir da visão de Jesus, quando ele define, o que a gente poderia tirar assim, de lição sobre a igreja, pastor? Então, aquela frase ali, né, de Jesus, né, edificarei a minha igreja. Né? Então, hoje, todo mundo fala sobre isso, basicamente o movimento também de desigrejados fala, eu sou a igreja. Uhum. Então, a palavra igreja é uma das que é mais usadas aqui no vocabulário cristão, mas de forma paradoxa, muita gente não entende, não sabe, não compreende a essência do que Cristo falou ali, né? Eles falam que eles amam Jesus, mas ao mesmo tempo rejeitam a igreja, com essa definição de que eu sou a igreja. Então, o que é isso na verdade, né? Será que ser igreja é um movimento livre? Eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu sou livre para não ter comunhão com quem eu quero, sem liderança, sem doutrina, sem forma, ou a gente está só olhando para a palavra igreja e trazendo para ela a perspectiva das nossas frustrações com a instituição. Expectativas. As nossas expectativas que foram frustradas, né? Eu quando saí da denominação que eu pertencia, por um tempo ali, posso dizer ali no primeiro ano, segundo ano talvez, eu olhava para a igreja com essa visão, com a visão da minha própria frustração e expectativa diante das dores que eu sofri naquele lugar e dos amigos próximos que sofreram também, porque a gente acaba olhando e sentindo isso, né? E aí a gente fica perguntando, a gente quer edificar algo diferente, divergente, vamos sem liderança, uma coisa mais informal, aquela coisa assim. Mas se a gente olhar para a Escritura, será que essa coisa informal, essa coisa libertária, vamos dizer assim, né? Anárquica, sem liderança, sem pastoreio, sem doutrina, sem correção. Será que essa é a forma que Jesus ele vai colocar ali? Edificarei a minha igreja? Eu acredito que não. Acredito que quando Jesus está falando sobre isso, ele está falando sobre uma forma de ser comunidade, e isso vai remeter a alguns aspectos que a gente, nessa frustração, abandona, negligencia. Tem até um teólogo, né, que eu anotei aqui, né, que ele fala o seguinte: Cristo não prometeu edificar indivíduos isolados, mas ele prometeu edificar um corpo que é visível ao longo de toda a história. Então, desde o nascimento da igreja,
lá com Cristo, em Mateus 16, Uhum. passando ali pela formação da igreja em Atos, que aí em Atos a gente vai ver alguns aspectos doutrinários, a gente vai ver aspectos de liderança, a gente vai ver aspectos de funções ali que é desempenhado pelo corpo. Você vê a igreja crescendo. Então, muita gente idealiza a igreja primitiva, falando que a gente tem que retornar para lá. Só que a igreja primitiva, ela foi o início de uma formação e de um amadurecimento da própria igreja. Né? Ela começou ali, junto com os apóstolos, havia erros, havia as viúvas, por exemplo, que eram desprezadas, né? E aí só lá em Apocalipse que a gente vai ver de fato a noiva ataviada, sem ruga. Que aí tá perfeito. Tá aí, né? tá perfeito. Completo. E é interessante que esse texto de Mateus 16, que você está falando, Jesus edificarei a minha igreja, a expressão começa quando Jesus, quando Pedro faz a confissão sobre Jesus, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Isso aí foi revelado por Deus, né? Pelo Pai, não foi o teu esforço. Então foi uma graça revelada a ele. E a partir daí ele vai falando da igreja, né? Tu és Pedro, e aí a igreja católica fala aqui sobre essa pedra, ela vai dizer que é Pedro, mas o próprio Pedro na sua carta fala que é Cristo, e na verdade é um entendimento que eu partilho dele, que essa pedra é a confissão de Pedro sobre quem é Cristo. Então, como o pastor bem disse aqui, a questão doutrinária ela já está lá quando Jesus fala da igreja. Tipo, a igreja são aqueles que fazem essa confissão a respeito de quem é Jesus, e fazer essa confissão de que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus, ele é o Senhor da nossa vida, ela já envolve um compromisso com tudo aquilo que ele vai estabelecer sobre a igreja no restante da Escritura. Então, assim, o nosso olhar para a Escritura, inclusive, ele não pode fazer essas desassociações de Jesus, Paulo, Pedro, né? Tem muita gente que eu ouço hoje em dia que fala que Jesus estabeleceu uma igreja, o Espírito Santo fez uma outra que era quase anárquica, e aí Paulo foi lá e institucionalizou a igreja, como se tivesse deturpado Jesus. Ora, Paulo ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, eu acho que ele entendeu de maneira mais profunda do que os outros apóstolos, inclusive, ele que a maior parte da escritura do Novo Testamento é ele quem escreve. E assim, ele está trazendo essa revelação e está partilhando do que o próprio Jesus estabeleceu. E ali, como o pastor disse, já tem uma organização incipiente ali, né? Você vê que começa, a organização começa tanto em Jesus, não só na igreja de Atos, porque dois capítulos posteriores de Mateus 16, tem um capítulo que também é distorcido, Mateus 18, né? Onde a galera fala assim, onde dois ou três estiverem reunidos, ali está a sua igreja. E aí todo mundo lá usa esse texto para falar que a gente não precisa de igreja, não precisa de instituição. Tá vendo? Eu e ele aqui, igreja tem dois só, né? Esse texto, como ele falou, é um dos mais deturpados da Bíblia. Está desconectada de todo o contexto que Jesus está falando ali, que é um contexto muito mais amplo. Né? Então ele está falando da própria igreja, e esses dois ou três ali, eles são representantes de uma igreja local que são enviados para corrigir uma pessoa que está em rebeldia. É um contexto de disciplina eclesiástica. Exatamente, né? é um contexto de disciplina Só eclesiástica. lembrando, pessoal, depois você olha Mateus 18, ele fala assim, se você surpreender teu irmão em pecado, repreende. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir, apresenta para a igreja. Se ele não ouvir, a igreja trate-o como pagão. É um contexto de disciplina. Aí ele vai dizer, porque onde estiverem 2 ou 3, ali estarei eu. Eles são representantes da igreja de uma comunidade local. Então não tem sentido nenhum usar esse texto para falar que eu sou a igreja da minha casa, eu, minha esposa, meus filhos. Exatamente, né? Não que não deva ter o culto doméstico, a gente deva compartilhar, isso aí já é outro culto. É outro culto, é outra história, né? Mas é um texto que é bastante distorcido, é usado por muita gente, inclusive, e às vezes a pessoa ela só está replicando algo que ela nem leu, nem entendeu, nem foi procurar profundamente, né? Então, Jesus ele fala de uma igreja que ele está edificando ao longo da história. Começou com ele, passou por Atos, passou pela história da igreja, os pais da igreja, está passando pela nossa geração e vai continuar até a sua volta. Mas isso não significa que é uma igreja livre. Existe autoridade, existe continuidade na missão, não tem encontros informais, né? Existe encontros com propósito. Então, existe uma organização. A gente pode dizer que ela é institucional. Ela é institucional. Com certeza ela é institucional. Porque hoje, assim, a ideia, alguns falam que foi através de Kierkegaard e outros, que a gente passa a querer viver um cristianismo pós-institucional, porque havia aquela crítica. Claro que a igreja
teve deturpações, teve maus exemplos, só que por conta disso alguns querem tirar esse caráter institucional da igreja. E até não sei se é possível viver sem um caráter institucional, uma organização. Não é possível, né? Não existe, o Michael Horton, né, um teólogo, ele fala no livro dele que não existe cristianismo primitivo sem doutrina, né, sem disciplina e sem autoridade apostólica. Uhum. Então, esse apelo que a gente às vezes tem, que a gente vê em muitos irmãos, principalmente que já estão cansados e frustrados com a igreja, esse apelo para voltar ao cristianismo primitivo é só uma idealização seletiva do passado. Não está conectado com a realidade do que Cristo está fazendo na história, como a gente acabou de falar. Né? O Leonard Sweet, também um representante dessa crítica moderna, ele fala que quanto mais institucionalizada a igreja se torna, mais ela se distancia do evangelho. Mas na verdade isso é um ledo engano. É um ledo engano, né? Porque assim, a igreja precisa da institucionalização. Em Atos você já tem líderes da igreja. Sim. Em Atos você já tem gente que olha para algumas determinadas pessoas e já rejeita um outro evangelho. Como que Paulo vai falar? Não pregue outro evangelho se não tem uma base no qual ele confirma que é o evangelho verdadeiro. Você já tem os próprios apóstolos enviando Paulo, uma liderança impondo as mãos. Então há uma liderança, há organização, você tem lá os diáconos que já são separados, então há uma... Tem até critério para cuidar da viúva, critério, né? para cuidar da viúva, né? Não é uma coisa Bolsa Família, Deus dará. Vai. Tem critério, tem formas de se fazer. Então, assim, essa crítica à institucionalização é só um apelo de uma idealização, e não é real, é um amor utópico à igreja primitiva. E o pior, ele não tem base bíblica, pessoal. Eu acho que a gente tem que criticar, porque é óbvio que a institucionalização pode sufocar o aspecto orgânico da igreja, né? Existiram instituições muito fortes que às vezes impedem o florescimento dos dons, do trabalho das pessoas. Mas isso não significa que a gente tem que descartar isso, não é porque tiveram maus exemplos que a gente tem que descartar aquela coisa de jogar a água suja e o bebê junto, né? A gente precisa dos dois. O Abraham Kuyper, que também é reformado, ele falava desses dois aspectos. Ele fala do orgânico, porque fala de enraizados em Cristo, lá em Colossenses 2. Então nós estamos enraizados, ou seja, essa ideia é orgânica. E ele fala edificados, aí traz a ideia de uma coisa mais institucional, né? A construção. Essas duas coisas têm que estar andando juntas. Uma tem que dar amparo para que o lado orgânico floresça, né? Então, todo mundo que tenta abrir mão da institucionalização e fala, não, vamos voltar para o cristianismo primitivo, como se não fosse, acabou de ser dito aqui que ele é institucional também, na verdade ele não corre risco de virar uma seita? Com certeza, ele vai virar algum tipo de seita, né? E toda a seita já começa com aquele cara que assim, eu tive uma visão de Deus. Né? Não, eu tive uma visão de Deus, ou então ele pega algo da própria escritura e fala assim, não, agora eu tive a revelação do Espírito de Deus, né? E ele despreza toda a história da igreja, ele despreza toda a tradição, toda a construção. Então assim, tipo, o cara em 2025 anos, o cara em 2025 teve a revelação de Jesus, que ele é iluminado, ele teve a revelação do que é ser igreja, do que é formar a igreja. Então, ou seja, de forma até burra e inconsciente, ele está desprezando tudo que Cristo fez nesses 2000 anos. E isso já para a gente não ser tão enfático, isso já beira a heresia, para a gente não falar que é heresia mesmo, né? Porque isso já beira a heresia e até a apostatar da própria fé. Sim. Porque ele tá falando que tudo que Cristo fez daqui para trás não valeu de nada, não prestou. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. A igreja não foi relevante nesses 2000 anos. E na verdade todos caem na heresia que fazem isso. O cara cria um movimento novo e ele... Primeiro, quem se fecha e fala nós somos exclusivistas e entendemos, isso aí toda seita é assim, tem essa característica. Ele não olha para a cristandade, né? Não aprende com ninguém na história e nem no contexto histórico que ele está vivendo. Então isso já é bem um atributo de seitas. E o cara, nesse processo de recusa, ele não cresce, ele vai acabar criando algo novo. Eu vou dar um exemplo concreto, próximo, aí, uns 40 anos. César Castelhano, que ficou conhecido no Brasil, um colombiano, com a tal da visão do G12.
A visão do G12, ele diz que teve uma revelação que a igreja não soube como discipular as pessoas, em 1980 anos ela não soube, e aí ele percebeu a maneira mais apropriada de discipular, a maneira que vai dar resultado. Quer dizer, em 2000 anos de história, ele foi o cara que aprendeu a discipular. Calvino não sabia discipular, Agostinho não sabia discipular, Wesley não sabia discipular, mas o cara sabia discipular, ele é muito bom. E aí é aquele papo de que um 12 faz 12 discípulos, outros 12 faz mais 12, só que sempre uma visão que nem um discipulado bíblico, é muito mais de metodologia, onde a gente vê as pessoas sabem metodologias, são rasas, pobres na visão bíblica, porque a ideia é trazer gente, é praticamente uma lógica de marketing multinível. Ele vira e através dele, dos seus discípulos, eu cansei de ver heresia brava, assim, uns negócios bizarros, porque o cara cria algo novo, né? Ele se desconecta da igreja. Na verdade, ele só pegou o modelo de Wesley, né? Porque o modelo de Wesley é escolas bíblicas, pequenos grupos, né? E forçou para ganhar mais gente, na verdade, né? A diferença que o Wesley ensinava. Exatamente, a diferença que o Wesley ensinava a Bíblia. Até alfabetizava. E esses modelos de igreja só ensina apostila. Só ensina apostila. Né? E algumas apostilas bem ruins pra caramba, né? Mas tem uma outra frase também que o pessoal usa para apoiar essa ideia, que é aquele outro versículo tirado de contexto, que é onde o Espírito está, onde o Espírito sopra, né? O Espírito sopra, quem é guiado pelo Espírito, e tá... Como se o Espírito ele não obedecesse, não estivesse submetido também ao próprio Cristo e ao próprio Deus. Ao próprio Cristo que está edificando a igreja. Então, assim, existe o mover do Espírito? Sim. A igreja ela precisa ser cheia do Espírito. Essa paixão, e essa paixão ainda pelo Espírito, eu vou até um pouco mais além, porque quando a gente está falando de paixão, a gente está falando de um sentimento, né? E o pessoal às vezes confunde esse sentimento com euforia. Sim. Confunde com emoções, né? Assim, o culto teve um arrepio, essa coisa. Vira o parâmetro. Vira o parâmetro. Ou então aquele, oração em línguas que muitas igrejas têm, aquela algazarra toda. Mas ser uma igreja que tem paixão pelo Espírito, ela é cheia do Espírito, a primeira coisa, ela é amante da palavra. Não tem como você ser cheio do Espírito e ter paixão pelo Espírito se você despreza a leitura bíblica, o estudo bíblico, o questionamento, inclusive, né, de algumas doutrinas. Então, a igreja, ela primitiva, ela era cheia do Espírito? Era, mas ela também era ordenada, ela tinha disciplina, ela tinha diáconos, ela tinha presbítero. Sim. E ela tinha concílios, né? E ela corrigia onde precisava ser corrigido. O próprio apóstolo Paulo vai corrigir o Pedro em Atos. Ele vai falar assim, você está andando com um gentio, aí você está andando com... aí você faz diferença. Então o próprio apóstolo Paulo fez essa correção. Significa que o apóstolo Paulo não era cheio do Espírito? Quem vai poder falar isso? Ele estava disciplinando. Então assim, esse apelo, né, esse apelo ao sentimento também traz essas distorções de eclesiologia, né? Confundir paixão com emoção. Não, a gente tem que ser apaixonado pela palavra. Então a igreja primitiva, ela tinha os seus problemas, ela era caótico, mas ao mesmo tempo ela era carismática e ordenada. Porque voltando à primeira versículo que nós mencionamos aqui, Cristo está edificando a sua igreja. Então, quando a gente despreza a verdade da palavra, a gente está também desprezando a própria correção do Cristo sobre a sua igreja. Então, às vezes a gente é um pouco enfático, um pouco até mesmo crítico, não é porque a gente está criticando a igreja, mas por amor, por zelo, por paixão, né, para ver a igreja de fato centrada e sendo edificada pelo próprio Senhor. Então, a gente está vendo que a igreja ela tem o lado institucional, até numa visão reformada, é onde tem a exposição da Escritura, a administração da Escritura, dos sacramentos, pessoas ordenadas, devidamente ordenadas, né? É nesse ambiente que a igreja está presente, né? Essa junção do povo de Deus. E aí nesse processo que está falando aqui que uma das características de alguém cheio do Espírito Santo é o amor à palavra, de modo que ele vai colocar as suas experiências, que é óbvio que a gente possui experiências,
A fé tem esse lado existencial, não é um estudo de um personagem histórico. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está conosco. Então, obviamente, nós temos experiências na nossa caminhada. O que muitas vezes o pessoal faz é colocá-las acima da Bíblia. E às vezes quando a Bíblia vem e contradiz essas experiências ou coloca elas num lugar secundário, as pessoas parecem que querem dar mais ênfase a isso, e aí é onde começam a falar que o estudo bíblico ele esfria a fé. Porque no final ele quer ficar com o cristianismo pessoal, baseado nas suas ideias, nos seus ideais, nos seus objetivos. Não, a verdadeira igreja cheia do Espírito Santo, ela submete a Escritura. E aí, dito isso, eu acho que é interessante falar de como a comunidade histórica ajuda a entender a Escritura. Talvez antes disso até mostrando que foi dela que a gente percebe os textos selecionados, né, escolhidos, inspirados. Que é a importância do cânon bíblico. Né? A importância do cânon. Tem uma crítica acadêmica moderna, até no teu nome dela aqui, que chama Bart Ehrman. Então ela fala que o cânon ele foi uma construção de poder da igreja dominante. Então, essa é muitas vezes a ideia que as pessoas têm hoje de forma subjetiva em relação à igreja institucional. Então, eles acham que a igreja institucional ela é um poder dominante sobre elas. Existem igrejas com coronéis? A gente sabe que tem. A gente sabe que tem, a gente vê de algumas. Né? Mas o cânon bíblico, sem o cânon bíblico, a igreja ela vai se dissolver na subjetividade, ela vai se perder nesse sentimento que a gente está falando aqui. É onde ela vai colocar o sentimento, a experiência acima até mesmo da palavra, né? Pode Tem falar. gente que coloca o cânon, inclusive assim, como uma coisa arbitrária da igreja. Ela vai lá e pega os livros, tinha outros livros. Só que é importante falar. Primeiro que a igreja, desde o nascimento, reconhecia os textos inspirados de Paulo, e alguns até se perderam, e já sabia, aquilo já era tratado desde o início como inspirado. O que a igreja faz é reconhecer a inspiração, através de dois aspectos. Um interno, a coerência com toda a Bíblia, e o outro externo, tinha que ter sido um apóstolo, ou alguém que andou com um apóstolo, no caso de Lucas, por exemplo, João Marcos. Então, assim, tinha que ter esse lado externo de ter andado essa validade apostólica, essa autoridade, e do outro lado tinha que ter coerência. Tem muitas cartas que quase entraram no Novo Testamento, que não são inspirados, não são apócrifos, que, no entanto, são interessantes e eram lidos nas igrejas. Mas quando você lê um deles, o Pastor de Hermas, que quase entrou no cânon, você percebe claramente um discurso mais moralista, um tom diferente daquele que a gente vê na Escritura, né, baseado na graça. Exatamente. E aí você vê que assim, os concílios, que é o de Nicéia, que é o mais popular, né, que todo mundo conhece, você vê mas existem vários outros, você pode até me ajudar aí, né, porque você tem mais conhecimento nessa parte. Mas os concílios que foram feitos justamente para preservar esse cânon bíblico. Né? Tem até um episódio legal que um cara que numa dessas discussões deu um soco no outro lá, que ele tava, não sei se você vai lembrar o nome dele. Ah, não, mas é o São Nicolau. É o São Nicolau. É que assim, esse aí não tem registro em lugar nenhum, mas a história conta que numa das discussões, né, no concílio, no primeiro concílio, na verdade, 325, que era o Ário e o São Nicolau. O Ário teria trazido as ideias dele, né? E aí ele ficou tão indignado porque ele tirava o caráter da divindade de Cristo. Aí o Ário vai dar uma bofetada, segundo a lenda, né? Mas não tem registro. Não tem registro. Mas você vê, então, até isso, né, que o pessoal, às vezes, eles desprezam, né, esse pessoal desse apelo moderno ao cristianismo primitivo, né? Esse apelo moderno da desinstitucionalização. Então, até isso eles desprezam homens que morreram por causa disso, homens que sentaram, estudaram a vida inteira para preservar esse cânon bíblico. E além do cânon, o entendimento do cânon. O próprio entendimento, que é a leitura da Bíblia, né? A leitura ali da Escritura, entendimento de, como você falou, de toda a compreensão bíblica dos pontos que estão ligados. Tem até um vídeo na internet de um cara que ele faz essas ligações, né, do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Sim. São não sei quantos mil de ligações da coerência bíblica que existe. Então, o pessoal que despreza até isso, né, estão desprezando toda a edificação de Cristo, despreza todo o que Cristo tem feito até esse momento aqui. Né? E eu falo assim, a própria interpretação correta a comunidade ajuda. Porque além deles darem o cânon, assim, eu costumo falar no nosso culto assim, não adianta falar vai para a Bíblia, eu creio que tem que ter como ir para a Bíblia.
que tipo de pressupostos eu levo para a Bíblia? Porque você vê gente defendendo cada absurdo lendo a Bíblia. Então, eu já vi gente, eu citei aqui o caso, né, de cara que falou, não, Paulo falou isso aí é Paulo, não é Jesus, né? Paulo vem falar que o Estado tem que matar, e não, isso aí não é coisa de Jesus. Como assim? Então eu já estou indo para a Bíblia de maneira equivocada, fazendo essa separação. Eu vou crendo que tudo é inspirado. E uma das ferramentas que ajuda é a tradição, né? A igreja. Porque o pessoal vai para a Bíblia falando assim, não, eu e minha Bíblia somos suficientes. Então, assim, é o mesmo cara do cara que funda a igreja pela visão, que tem uma visão de Deus. Sim. É o mesmo princípio. Então, o cara ele vai para a Bíblia sem nenhum teólogo, sem nenhuma tradição, sem nenhuma leitura histórica. Ele está falando, eu e a Bíblia nós somos suficientes. Mas a Escritura ela nunca foi dada para leitores solitários. Não. Sim. Ela é dada para a comunidade de aliança. Porque existe uma forma correta de interpretar o texto. Ou então você tem uma visão de um texto, eu tenho a visão do outro. Qual das duas está certa? Não, as duas. Tem gente que ainda fala, glória a Deus. Glória a Deus, diferente, né? Aí tem um outro aqui, um outro terceiro que tem outra visão totalmente diferente das nossas duas. Um de nós está errado, ou todos, ou né, alguém tem que estar certo. O texto é objetivo, gente. Por isso que a igreja é tão importante, a instituição é tão importante, o canon é tão importante, né? Toda essa preservação, justamente para preservar o nosso coração, como diria um teólogo aí, que se a gente só pega as coisas que a gente gosta da Escritura, não é gostinho de pona. Gostinho de pona não é o Deus da Escritura que a gente está servindo, né? É nós mesmos. É a nós mesmos. Então, por isso que existe essa preservação. E você vê essa necessidade de andar assim, interpretar juntos, né? Tipo, como que você entende esse texto aí? E a gente discutir, tentar chegar juntos ao propósito que aquele escritor tinha, porque essa é a ideia, tentar entender o propósito dele. E a gente pode fazer isso olhando para trás, principalmente, tipo, quando a gente lê as confissões, quando a gente usa o credo, a nossa igreja, por exemplo, usa o credo apostólico. A gente falou da apostila, mas obviamente que ninguém é contra a gente ter um documento básico. Então a gente usa o credo apostólico porque a gente acredita que são as verdades essenciais, básicas, elementares, e elas têm que nortear a nossa visão bíblica. Então tem um Deus que é triuno, a gente parte de fé, quem é Jesus, quem é o Deus Pai, qual é a função deles do Espírito Santo, o que é a igreja. Então a gente estuda essas coisas que o credo apostólico fala. Ou seja, é um documento que a igreja inteira abraça, inclusive a católica, a ortodoxa. Aí a gente vai para as confissões reformadas. Tudo isso ajuda a gente a entender melhor o texto. E lendo livros, lendo autores, isso aí ajuda muito. Então a gente faz em comunidade, até para interpretar da melhor forma o texto bíblico. Claro que tem textos que são mais difíceis, mas a gente aprende mais em comunidade histórica. E aí, pastor Johnson, me parece que hoje a modernidade sofre do que o C.S. Lewis chamava de snobismo cronológico. A gente, como você falou, rejeita tudo e o cara acredita que tem mais luz do que todo mundo lá atrás. Nesse sentido, não só desprezando as doutrinas, mas a própria tradição, coisas boas que a tradição faz, mesmo que não estejam na Bíblia, a tradição apresenta coisas, ela formou o Ocidente, então a igreja, a arte sacra, claro que o culto mesmo, aí a questão é bíblica mesmo, mas eu falo da questão da arquitetura, tudo isso é um legado da tradição cristã que, gostando ou não, está presente no Ocidente e ajudou a formar a consciência do Ocidente, que infelizmente está se distanciando dos princípios bíblicos e abraçando o secularismo. Você não acha que essas igrejas novas, que acabam sofrendo esse snobismo cronológico, querem se adequar ao nosso contexto? É onde aparecem movimentos igual o church. Hoje é tudo church, né? A gente não quer nem usar mais igreja aqui no Brasil, a gente põe church. Aí, nesses ambientes é comum ver parede preta, luz, jogo de luzes, uma coisa muito louvor. O que você fala desses movimentos, pastor? Não, aí tem dois aspectos, né? Que é o aspecto do snobismo e dessa questão do churchismo aí, né? Que no fundo é o que a gente está falando até o momento, é desprezar toda a história e toda a construção de Cristo, da sua igreja, né, até o momento. Ele fala, não preciso da tradição, eu tenho o Espírito. Tudo nasce daí. Então eu tenho muito receio, já fiz isso algumas vezes,
mas eu tenho muito receio daquela pessoa que fala assim, eu ouvi de Deus, né? Não, ou eu sinto de Deus. Não é que eu despreze o Espírito, né? Não nesse sentido, porque eu mesmo já tive atitudes assim. Mas que Deus é esse que fala com a pessoa e não fala com a comunidade, né? Que Deus é esse que não testifica, pelo menos pela sua palavra ali, ou por algumas pessoas que estão andando junto. A mesma coisa, nós estamos aqui juntos caminhando há 4 anos. A mesma coisa que eu chegar aqui para você e falar assim, pastor Levi, senti de Deus sei lá, me mudar lá para o Japão, entendeu? Então assim, e aí não tem nada na palavra, não tem nada, ninguém da minha comunidade aqui testemunha isso, ninguém sente paz nisso, mas eu senti de Deus. Então é desprezar o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está construindo, e ignorar completamente toda a história, toda a igreja, toda a comunidade na qual eu faço parte. Evidentemente que a gente tem um episódio lá de Paulo em Atos, onde ele fala, vou lá para tal lugar, tem um sonho, na verdade, né? Ele tem um sonho, está indo para o lugar, os irmãos falam, você não vai e tal, você vai sofrer, não sei o quê, e o próprio Paulo fala, eu estou disposto a até morrer por Cristo. E aí os irmãos enviam ele, mas enviam com o coração em paz. O alerta foi dado, mas ele estava disposto a sofrer, e os irmãos enviam com paz no coração. Então essa ideia, né, que quem ignora a história, quem ignora a comunidade, quem ignora os irmãos, quem ignora o corpo de Cristo, ele está afadado a cometer os mesmos erros do passado, os mesmos erros antigos. Cai em heresia, vai cair em frustração, vai cair em problemas que ele não precisaria enfrentar futuramente. Essa questão do churchismo, quando a igreja ela existe para si mesma, ela deixa de ser igreja. Porque a igreja não pode estar preocupada em só se contextualizar. Ela tem que estar preocupada em dialogar sim com a sociedade, em dialogar sim com a sua geração, mas ao mesmo tempo trazer para essa geração os seus valores, da história, trazer o que Cristo está fazendo, o que Cristo começou e está fazendo na história. Então, essa questão do churchismo é só modinha. É só modinha que vai passar, uma hora vai passar. Então, hoje é o movimento da masculinidade, amanhã é o movimento da parede preta, amanhã é subir uma montanha. E por aí vai. E as pessoas que abraçam isso, geralmente, falo para você com toda certeza, são pessoas que não estudam a Bíblia, que não estudam a história da igreja, que não estão envolvidas em construir algo relevante para a sociedade. Não, é gente que está só abraçando o movimento, empolgado com o movimento. E uma dúvida até em relação aos pastores que estão à frente dessas churches, né? A maioria deles, se não todos, que geralmente essa church é um movimento pentecostal, ultra pentecostal, geralmente eles são precavidos e sabem os perigos, por exemplo, no aspecto político do secularismo. Todos eles são contra essa agenda da esquerda, agenda socialista ou secular. Aí o ponto é o seguinte, o secularismo ele tenta tirar o cristianismo da influência da esfera pública. Quando a gente coloca uma igreja que desconecta da tradição, que já tem um costume no Brasil e no Ocidente, e a gente coloca algo novo, será que a gente está colaborando com a agenda? Estão colaborando com a agenda, e aí entra num ponto que uma crítica de uns anos atrás que eu fiz, que a igreja ela virou uma marca. Então as pessoas elas se lembram mais do nome da igreja do que de Cristo. Se você perguntar tudo sobre o nome da igreja, ela sabe tudo. Ela sabe a metodologia, ela sabe as apostilas, ela sabe o nome dos pastores. Agora pergunta quem são os pais da igreja. Ela não sabe. Não sabe nada. Ela não sabe nada. Então ela vira marca, ela vira uma identidade mercadológica, ela vira palco. Ela aposta a reforma protestante de 500 e tantos anos, mas rejeita tudo que Lutero lutou, né, para reformar tudo que Lutero fez, não só Lutero, mas os outros também, né? Então ela vira só marca. Então assim, a pessoa ela tem o nome da igreja estampado no carro, ela tem o nome da igreja estampado na camisa, mas ela não sabe nada da história da igreja, não sabe nada do que Cristo está fazendo, ela não sabe dos problemas que a igreja teve,
ela não sabe dos sofrimentos que os irmãos têm, ela não se importa com os sofrimentos de outros países, de outros irmãos de outros países. Ela está preocupada com... E um detalhe, né? Que é que quando a pessoa ela desperta, alguns, para a glória de Deus, desperta dessas comunidades e saem, pronto, aquela marca vai avacalhar aquela pessoa que ela virou a chave ali para estudar mais, para questionar, para aprender, para se aprofundar. Se ela continuar na instituição, ela vai ser rotulada. Eu já ouvi que muito conteúdo para cristão novo que está chegando atrapalha, você não pode ensinar, porque essas pessoas que pensam dão trabalho. Eu já ouvi isso. Não, você tem lugares que até eles têm os pastores, ali, líderes, né, gerentes lá, eles até proíbem os membros de ouvirem determinados pastores, determinados teólogos. Na verdade, alguns só podem ler a literatura dos líderes ali. Nossa, a minha sobrinha fez parte da Sara Nossa Terra um tempão. Ela só lia Robson Rodovalho e o cara da igreja dela aqui de Ribeirão Preto. E assim, eu tentava falar, dá uma lida nisso aqui, tipo, mas eles fecham, eles não deixam ler autores reformados, eles não deixam ler autores bons hoje, vivos, não tem acesso, é só, pra você ver que é seita, né? Você está doutrinando a pessoa, em vez de deixar ela ver outras literaturas, comparar, ir para a Bíblia, não. Você fecha ela pra ela abraçar e seguir a cartilha. E isso fala muito da nossa geração também, porque a nossa geração é uma geração intelectualmente preguiçosa, né? A gente está acostumado com TikTok ali, Instagram, Reels, não sei o quê. E aí o pessoal, quando encontra uma literatura um pouco mais densa, que ela tem que exercitar de forma intelectual para entender, exercitar ali de forma intelectual para buscar outras obras que vão corroborar com aquele entendimento, ela abandona. Então, a igreja também, né, quando eu falo a igreja, eu estou falando aqui das pessoas que frequentam essa comunidade, acabam também se acomodando nesse ponto. Então, o que o líder fala é lei, é regra, ele aceita, ele abraça, pronto, entendeu? E aí eles caem nesse churchismo, onde você vê, principalmente na nossa cidade, onde você vê que não tem muito avanço no que se refere ao evangelismo, mas tem avanço no que se refere à migração de igreja. Então a pessoa frustra ali, aí ela vai procurar outro. Qual que é a moda? Qual que é a igreja da moda agora? Ela vai lá naquela igreja da moda. Na nossa cidade sempre tem uma igreja da moda. Então um período foi uma igreja aqui grande, depois migrou para outra, passa um tempo migrou para outra. Hoje tem uma aí que é a igreja da moda, do momento aí, e a gente vê que todas essas são rasas e estão pautadas em visões de caras que romperam com qualquer tipo de contato com a tradição. Infelizmente a nossa cidade tem essa galera que vai pulando os supostos novos moveres, né? E vai teve gente que fez parte de todas já. E aí o critério deles para avaliação é o quê? A parede, é a estrutura, é o som, é o louvor, é o ambiente. Entra aqui, ninguém me enche o saco. Quantidade de gente. Deus está fazendo um tanto de gente. Exato. Eu tenho um amigo meu de Uberlândia que ele falou assim, coma com a cor, porque 1 milhão de moscas não pode estar errado, né? Porque quantidade não pode ser critério porque é verdadeiro. Exatamente. Então, pessoal, isso aqui é um bate-papo rápido sobre a igreja. A nossa intenção é sempre um bate-papo mais rápido, mas a gente, com o passar do tempo, aí pode retomar alguns desses assuntos futuramente, se Deus quiser. Nós vamos para um quadro do nosso programa que é Fogueira ou Cabeceira. Vamos lá, Pastor Jonas, eu vou falar alguns livros aqui e aí você fala se eles merecem ser colocados na cabeceira da cama. Aquele livro fala, não, esse aqui cristão tem que ler, que é essencial. Ou você fala, não, fogueira, né? Se tiver frio, faz uma fogueira que só serve para isso. Então vamos lá. Primeiro livro, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Cabeceira disso, você não tem que discutir. É um livro, deveria ser o primeiro livro de todo cristão. Eu recomendo, geralmente eu dava de presente para todo mundo esse livro, né? Outro livro, vou citar o mesmo Lewis, A Abolição do Homem. Cabeceira, com certeza, não tem nem o que discutir também. Todos os livros, né? Todos os livros, Os Quatro Amores,
Até mesmo a parábolas que ele fala da Crônicas de Nárnia, eu dei para minha filha para ler todos os 7 livros. Então, todos os livros, certeza que é cabeceira. Genial, Luiz. Eu faço coleção, tem quase todos deles que foi traduzido para português. A Abolição do Homem é um livro pequenininho, mas vale os melhores perfumes, estão nos menores frascos. Ele concorda com isso, que é um livraço. Vamos lá, esse livro eu vejo muito cristão comprando. Bom Dia, Espírito Santo, do Benihim. Esse é fogueira. Isso aí você pega, né? Tá calor agora, mas espera fazer um frio, aí você faz uma fogueirinha, acende um negócio, ou faz um churrasco, não sei, para acender a churrasqueira. Outro livro, pastor, Ego Transformado, do Tim Keller. Cara, livraço, pequenininho também, tenho ele em casa, de vez em quando releio ele, né? Que é muito bom para trabalhar os nossos amores, trabalhar o nosso coração e nos colocar no nosso lugar. Então, um livraço do Tim Keller, bem pequenininho, você lê ele ali em 1 hora no máximo. Você que tem dificuldade com leitura, começa, vai transformar, é fininho mesmo, você lê rápido, então pega ele vai te confrontar para você amadurecer com a graça de Deus. Esse aqui eu vejo também, ele virou uma moda, assim, depois vieram uma série de outros com o mesmo nome, que é do Rick Warren, uma Vida com Propósito. Cara, eu tive esse livro aí no começo da minha conversão, né? Eu comecei a liderar jovens lá na igreja lá, comprei esse livro aí. Mas é um livro também que pode jogar na fogueira. É engraçado, depois dele virou aquela coisa de mercado, né? Vem uma igreja com propósito, a vida com propósito, a igreja com propósito, a mulher com propósito, o homem com propósito, né? Meu cachorro com propósito. Virou vários livros, virou mercado. Outro livro aqui, da Nancy Pierce, Verdade Absoluta. Livraço para trazer a consciência da verdade, né? Porque as pessoas hoje fazem essa citação, né? Não existe verdade absoluta, então ela contrapõe isso e traz argumentos ali que embasam a verdade absoluta. Tenho ele em casa também, muito bom, livro de cabeceira. Beleza, vamos para esse aqui também que fez muito sucesso há uns 25 anos atrás, Caçadores de Deus, do Tom Tigre. Já tive também. O pior é que assim, na época, né, eu gostei mais do livro, mas também hoje já não faz sentido ter esse livro, então pra mim hoje é fogueira. Mas estamos caminhando aqui pro final, vou falar mais 3 livros. A Morte da Razão, do Francis Schaeffer. Cara, esse eu não li, então assim, não consigo falar sobre ele. Mas se é Francis Schaeffer, já pressupõe que é um livraço também. Mas eu não li ele ainda. Ele é pequeno também, não é muito grande, mas leia, né? Ele tem uma pegada mais filosófica, mas o Schaeffer popularizou a cosmovisão cristã, né? A filosofia reformacional. Ele falou de uma maneira mais acessível, mas é um livraço assim, para a gente ter, que nos ajuda a combater esse período pós-moderno. Por isso que ele fala a morte da razão, a tradução fiel seria a fuga da razão. Porque esse apelo aos sentimentos, a fé na fé. Então ele critica isso, que a nossa fé é racional, mas a gente aderiu ao discurso pós-moderno. Então é um livro sensacional, cabeceira. Outro livro aqui, os últimos 2 são famosos, principalmente no meio pentecostal. O primeiro deles, O Nome de Jesus, Kenneth Hagin. Esse livro aí veio com a minha sogra, cara. Coitada, né? Depois ela acabou indo com uma igreja aí, chamada Mundial aí. Mas deve ter sido influência desse livro aí. O Kenneth Hagin é um herege, né, cara? Então, todos os livros dele pode jogar fora, pode queimar, que não presta. Não tem base bíblica. Só salvo os textos que talvez ele use, né? Mas os textos ainda são tirados de contexto, são deturpados, justamente para dar substância ao que ele está falando. Então, ele isola, né, os textos. Mas Kenneth Hagin é o cara que também popularizou a teologia da prosperidade, né? O Schaeffer popularizou uma coisa boa, esse aí popularizou uma coisa horrorosa. Ele não criou a teologia da prosperidade, mas ele foi o profetão que deu visibilidade para ela nos Estados Unidos e no Brasil. Então, só para você ter ideia quem influencia, o Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro, essa turma da prosperidade. Tem pastores respeitados no meio pentecostais que disseram que ainda hoje é uma influência. Um deles,
por incrível que pareça, Luciano Subirá. Ele diz que o Kenneth Hagin é referência para ele. Então, assim, o sujeito que tem o Kenneth Hagin de referência, eu já esquece, assim, não tenho meu respeito, não. Porque não seria um herege como o Kenneth Hagin. Tem umas visões dele que são bizarras, assim, né? Uma delas, ele está conversando com Jesus, né, supostamente, parece um demônio que fica atrapalhando a conversa. Ele fala, Senhor, você não vai fazer nada? Ele fala, se você não fizer, eu não posso, Jesus. Você vê o nível de bizarrice. É o que a gente falou, né? Toda heresia nasce dessa viu, falei, ouvi de Deus, então né, não tem nenhum respaldo bíblico nem na história. E o último livro, que é do Daejeon-Shu, maior igreja da Coreia, que é a Quarta Dimensão. Então, cara, ainda bem que eu não li esse livro, né? Eu nem li. Na minha época lá, nos primeiros anos lá no meu pastorado, falaram muito sobre esse livro, mas eu não li, graças a Deus, né? Não sei nem sobre o que fala. Ele tem muita viaja muito na maionese, assim, é um livro, por mais que a igreja da Coreia é maior, tem muita coisa, respeito até a igreja do Poryong-Shu, a igreja da Coreia lá, mas esse livro é horrível, não dá não, esse aí do David é muito ruim. Bom, beleza, esse foi o Fogueira ou Cabeceira com o pastor Jonatas. Agora a gente vai para um outro quadro para encerrar, que é o Convidado Indica. E aí eu vou pedir para ele trazer algumas indicações para nós aqui. Você que está procurando aí, está de férias, principalmente ainda, janeiro. Você vai estar querendo assistir um filme. Pastor, indica 3 filmes para nós. Cara, você assistiu e acha sensacional. O primeiro filme é Até o Último Homem, né? Um filme um pouco mais antigo, né? Já quase 10 anos aí. Mas é a história de um cristão que tem uma fé de forma pública, expressa essa fé ali. Então ele está na guerra, ali ele decide, por causa da sua fé, do seu entendimento, não pegar em armas. Uhum. Ele é contra a violência. Então ele é um opositor consciente, ele mostra como que a fé pode superar até mesmo em ambientes completamente contrários à subsistência. Então esse cara, inclusive nos Estados Unidos, ele é o primeiro cara que recebe a medalha de honra do Congresso sem ter usado nenhuma arma. É um ótimo ponto de partida para falar sobre testemunho cristão ali no mundo e a fidelidade em razão das não concessões que ele faz, que é justamente o que a gente está falando aqui, né? De não dar concessão a heresias, a coisas que são novas. Então esse cara ele fica firme na sua convicção. E o legal desse filme assim, que por mais que na minha concepção a Bíblia não proíbe o soldado cristão pegar em armas e o policial matar se precisa, a Bíblia fala até da autodefesa, mas ele é coerente com a fé dele, né? Ele é coerente com a fé. Ele é um adventista, salvo engano, adventista, mas ele é coerente com isso que é legal, ele é coerente, dá um testemunho, né? E o filme é sensacional mesmo. Um outro filme também que é um pouco mais antigo também, do Martin Scorsese, que é um diretor bem famoso, é O Silêncio. Então esse filme ele fala sobre fé, ele fala sobre perseguição da igreja, ele fala sobre sofrimento. Então é sobre 2 padres jesuítas, né, que eles são enviados pela igreja para encontrar o mentor. Japão. Eles são enviados pela igreja ao Japão para encontrar o seu mentor, porque supostamente ele tinha negado a fé. Então eles vão lá, Liam Neeson, o cara que fez O Último Homem também, né? Acho que sim. O ator. Então eles viajam nessa viagem para tentar encontrar ele. Então aí apresenta perseguição, como que a fé subsiste em meio das perseguições. É um excelente para refletir sobre igreja, né, no contexto de opressão. Ainda mais no contexto você não vê Deus fazer o que você queira. Exatamente. Que ele faça. Estava disponível na bem demorado, tá, gente? Esse filme é longo. Longo também. E um outro filme que é com o Robert De Niro e Cuba Jr., também filmado, é Homens de Honra. Esse é sensacional. Sensacional também, né? Ele explica ali de forma cristã. Ele não é um filme cristão, mas ele trabalha os valores cristãos, né? Ele trabalha valores como vocação, honra, perseverança, liderança, honra, submissão. Então ele ajuda a refletir sobre essa ideia de chamado, inclusive, né? De ter a convicção de submeter
para a formação de caráter. Então, Muito bom. muito bom, um tema essencial. Você que é mais novo, eu costumo falar que os filmes da década de 90 são melhores de qualquer época, né? Hoje em dia eu acho que 90 produziu tanto filme, parece que o pessoal perdeu a criatividade hoje, né? Existem muitos filmes bons ainda, mas 90 a maioria eram ótimos filmes. 90, começo de 2000. Você que nunca viu, que é mais novo aí, assiste qualquer um dos três que você vai terminar assim, ainda bem que eu assisti esse filme, né? Meu filho é assim, às vezes eu falo, filho, vem assistir esse filme comigo. Aí ele, nossa, que filmaço, por mais que é antigo, assiste, porque a história é diferente. Mas às vezes você tem mais tempo aí, vou pedir pro pastor indicar 3 séries que ele gosta pra nós. Cara, assim, uma série pra falar sobre isso, The Chosen, é a série top demais, né? Ele traz umas nuances ali da vida cotidiana dos discípulos, junto com Cristo. Talvez, acho que é a melhor série que já foi produzida para refletir sobre o princípio ali da igreja e os dias de Cristo, né? É uma série assim que em vários episódios eu chorei, cara, vários episódios ali me emocionei. Fala sobre o nascimento da igreja, sobre a metodologia, a forma como Jesus discipulava, encontrava. Tem aspectos que não estão claros ali na Bíblia? Tem, mas nada que comprometa toda a construção da igreja, e ele vai nos ajudar a ver Jesus de uma forma mais humana, né? Uhum. Então, de uma forma mais comum ali, né? Geralmente os filmes que tratam sobre isso, eles colocam Jesus, aquele cara, né, fora da curva, aquele cara que está longe, distante da gente. O The Chosen trabalha bem esse aspecto humano de Cristo ali, é muito legal. Uma outra série também, eu não assisti inteira, ela não é religiosa, é chamada Chernobyl, da HBO. Eu assisti alguns episódios, não consegui assistir inteiro, mas ela é também excelente para trabalhar sobre os aspectos das mentiras institucionais. Uhum. Então ele trata isso, ele discute ali sobre o que é verdade, sobre o que não é, trata ali da responsabilidade moral também, né, dos personagens. Então funciona muito bem e se encaixa muito bem naquilo que a gente está falando, de questionar, às vezes de trazer a verdade para a luz. Então fala sobre isso. E uma outra série, essa eu não assisti, mas eu peguei lá para poder indicar, que é Depois de Cristo, a Bíblia Continua. É uma série de 2015, está disponível na Prime, na Apple, e ela vai focar no período pós-ressurreição ali de Cristo. Então ela mostra ali os desafios da igreja primitiva, até achei interessante, eu vou começar a assistir ela. Então ela fala sobre a organização, aspectos que a gente está conversando aqui. Organização, liderança, fidelidade doutrinária, perseguição da igreja. Então ela trabalha esses aspectos pós-ressurreição. Então é uma série para estudar a eclesiologia ao longo da história ali dos primeiros dias. Legal. Então, ó, 3 séries aí para você colocar, para começar a assistir aí. Mas além das séries, dos filmes, eu pedi pro pastor ainda indicar 3 livros pro pessoal. Cara, 3 livros eu trouxe aqui, são livros lá de casa, da minha biblioteca. Já li eles. Primeiro é A Essência da Igreja, de Bonhoeffer. Né? Então, esse livro aqui, ele vai trabalhar justamente a eclesiologia, que a gente fala da igreja. Então tá aqui, ó. Então ele fala sobre esse aspecto que a igreja não é um edifício, não é um evento que acontece, que é o problema de muitas igrejas também, né? Cheio de programa, mas é Cristo, né? Cristo vivendo ali na comunidade. Aí, ó. Então esse livro traz ali uma modelagem. A gente precisa citar uma frase dele que eu ia falar, acabei esquecendo, né? Quem troca a igreja real pela ideal, além de não ter a real, de não ter a ideal, vai estragar a real, né? Vai estragar a real. Então, viva o concreto aqui, né? Com os irmãos que são pecadores simultaneamente justos. Cara, um livro para pastores esse aqui, mas não só para pastores, todo membro deveria ler também. 9 Marcos de uma Igreja Saudável, do Mark Dever. É livro já um pouco mais antigo, mas o Mark Dever ele traz esse diagnóstico bíblico e também pastoral sobre esses aspectos que a gente falou, né? De disciplina, de liderança, de saúde da igreja. Então, inclusive ele fala nesse livro que a saúde da igreja não é questão de números, não é por relevância cultural, não é o quanto a igreja, as pessoas se lembram do nome da igreja, mas ele fala que a saúde da igreja ela está
embasado na sua fidelidade da palavra. É aí que ela é relevante. É aí que ela é relevante, né? É o evangelho, né? A membresia saudável, ela tá aquela que é apegada ao evangelho. E por último, para quem gosta mais de uma tretinha, né? É do Charles Swinnoll, tá até rabiscado aqui, até velho, a igreja desviada. Então, Charles Swinnoll, um cara fenomenal também, ele alerta, ele faz um alerta amoroso nesse livro, e ele expõe como que a igreja pode perder o rumo quando ela vai trocar a verdade da palavra pela conveniência, pelo amodelamento cultural, né? Parede preta, o churchismo. Exatamente. Então ele traz essa profundidade, ele mostra o chamado de Deus para a igreja, um retorno para Deus, né? E não para a aprovação humana. Então ele toca muito nesses aspectos aí da igreja estar preocupada com essa aprovação social, com essa aprovação das pessoas no mundo. Aquela coisa, né? Entra na igreja porque não tem perfeito, uma igreja que não é para crente, uma igreja que é para pessoas. Então ele toca muito nesse aspecto. Então são livros que se complementam. Eu trouxe justamente esses 3 títulos porque eles se complementam uma coisa com a outra. Maravilha! E para finalizar, pastor, fala em 3 pregadores que você ultimamente gosta de escutar aí, procura no YouTube. Todo mundo gosta, né? Pelo menos deveria gostar. Ouvir umas pregações. Tem algum que poderia citar aí que você gosta? Tá difícil, hein? Tá difícil achar. Mas assim, os 2 nomes mais fortes aqui no Brasil, né, que é o Hernandes Dias Lopes, que é um pastor reformado. Eu gosto do Hernandes Dias Lopes, que ele é um pastor reformado, mas ele é um cara que prega com paixão nesse meio, assim, né? A paixão no coração dele, diferente de alguns outros reformados, que ele é mais frio, vamos dizer assim, né? E do Nicodemos, que ele é um ótimo expositor bíblico, né? Então, um cara fenomenal. E um pastor que eu acompanho bastante, eu não costumo escutar muita pregação dele, mas eu costumo escutar mais cortes e respostas de perguntas, que é o Jackson, lá do sul, da Vintage, que ele é um reformado, mas só que ele é um reformado bem próximo da nossa realidade, assim, né? A gente olha por Hernandes, por Dias e por Nicodemos, eles são pastores um pouco mais distantes, né, da nossa realidade. Então o Jackson tem uma igreja bem próxima da nossa realidade, acompanho ele já faz uns 15 anos também, né, e ele responde muito bem as questões do dia a dia de forma pragmática. Ele confronta muitas coisas que a gente falou aqui, ele confronta. Então assim, eu gosto dele por causa dessa parte. Então ouço bastante ele nessa questão de perguntas, de respostas, assim. É um cara que algumas pregações também já me fizeram refletir bastante. Então eu gosto do Jackson também, lá do Rio Grande do Sul, da Igreja Vintage. Beleza. Jackson, né? Jackson, isso. Beleza, pessoal. Esse foi o quadro que o convidado indica, né? Mas a gente já está finalizando também o nosso Resenha Cristã, o primeiro Resenha Cristã com o pastor Jonas, falando de eclesiologia. Espero que você tenha sido muito edificado. Ajuda curtindo, compartilhando esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal da nossa igreja, acompanhando tudo que vem aí, tanto de programações novas, como também das mensagens. Deus abençoe sua vida. Um abraço aí, pessoal. Deus abençoe. Curte, compartilha aí, continua acompanhando a gente com mais reflexões aí. E que você possa ter essa convicção no coração para ser fiel a Cristo e a sua palavra. Um grande abraço.